Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, entrando em um barco, Jesus atravessou para outra margem do lago e foi para sua cidade. Apresentaram-lhe então um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: "Coragem, filho, os teus pecados estão perdoados." Então alguns mestres da lei pensaram: "Esse homem está blasfemando." Mas Jesus, conhecendo o pensamento deles, disse: "Por que tendes esses maus pensamentos em vossos corações? O que é mais fácil dizer: os teus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e foi para a sua casa. Vendo isso, a multidão ficou com medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Palavra da salvação. No Sagrado Evangelho de hoje nós vemos a cena onde pessoas trazem um paralítico até Jesus que está deitado numa cama. Esse paralítico, a paralisia, ela é um efeito, imagem de um efeito do pecado na nossa vida. Porque o pecado nos faz cair, ou seja, nos coloca deitados. E além de nos colocar deitados, o pecado ele tenta sempre nos paralisar para que a gente fique sem reação, para que a gente se acomode naquela vida de pecado, naqueles erros, para que assim nós não levantemos para ir ao encontro de Deus, num caminho de santidade, num caminho de salvação. Por isso que nós precisamos tomar muito cuidado com os pecados, porque os pecados e os vícios, eles fazem justamente isso. Eles nos derrubam e vão nos colocando numa certa zona de conforto, onde nós vamos unicamente aproveitando das satisfações, dos prazeres que o pecado nos traz. E a gente não vai pensando e refletindo sobre as consequências deste pecado. Por isso que nós vemos justamente aqui essa realidade, onde a paralisia, quanto mais nós permanecermos deitados, paralisados, mais difícil será levantar para caminhar com Cristo. Por isso que Jesus Cristo, ele perdoa os nossos pecados, porque o perdão do pecado, ele rompe com a culpa que nos levaria para o inferno. Ele rompe, ele apaga, ele purifica essa culpa, aquilo que realmente poderia nos fazer mal na eternidade. Mas, mesmo sendo perdoado dos pecados, as desordens desse pecado continuam na nossa vida. Por isso que nós precisamos ter esse grande cuidado para que a gente não se permita verdadeiramente ficar acomodados numa vida de pecado, de vícios, mas que nós possamos levantar, escutar a voz que nos chama, porque o perdão do pecado ele faz isso, ele nos levanta daquela paralisia, nos coloca de pé, para que nós possamos dar passos concretos. O perdão dos pecados, ele nos coloca de pé, mas nós precisamos ter a consciência que a culpa é apagada, mas as desordens que aquele pecado, que aquele vício realizou no nosso interior ainda continuam. E é por isso que nós precisamos nos esforçar cada vez mais para que possamos verdadeiramente continuar esse processo de libertação, porque o perdão dos pecados é a porta de entrada para a libertação de um vício.
Depois nós precisamos fazer aquilo que Jesus Cristo ali indica. Jesus, ele perdoa os pecados e ele vai dizer: coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. E veja só, quando Jesus Cristo diz coragem, esse termo coragem significa algo essencial para a nossa vida. Porque o termo coragem é a junção de duas palavras latinas, cor agire, que significa agir de coração. Nós precisamos justamente agir de coração para que nós possamos permanecer de pé, para que nós possamos realmente permitir com que Deus conduza o nosso coração para uma unidade maior com Ele. E esse agir de coração é justamente aquilo que tem a ver com o mandamento do amor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Assim nós precisamos aprender a viver, para que assim nós possamos dar esses passos concretos de libertação na nossa vida. Jesus, ele quer nos libertar das nossas paralisias, dos nossos vícios, dos nossos pecados, para que a gente deixe de ter uma vida estéril, mas que possamos permitir com que o próprio Cristo, que nos abre para a obra do Espírito Santo, possa realizar essa grande obra que dê frutos de salvação na nossa vida. E assim nós vamos continuando e perseverando no caminho de salvação. Por isso que Jesus, ele vai dizer, levanta-te e anda. Ou seja, Jesus, ele nos levanta pelo perdão do pecado, nos chama a agir de coração e ele fala para que a gente possa levantar e andar. Que possamos, pelo exemplo desse paralítico, possamos acolher o chamado de Cristo, possamos nos abrir ao perdão dos nossos pecados por uma boa confissão, que nós possamos verdadeiramente dar esses passos com coragem, agindo de coração, para que dessa forma possamos levantar, ser libertos das paralisias e continuar esse caminho de purificação das más inclinações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.